a sua família. Meu Deus. Porque famílias que não estão aos pés do Senhor, famílias que estão desestruturadas, desestabilizadas, são alvos fáceis. Eu sei que se ele atingir o seu filho, eu sei que se ele atingir o seu marido, você vai ficar sensibilizado. E esse é o objetivo dele, é te destruir. Meu irmão, não se iluda. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Meu Deus. Literalmente. Se ele puder tirar a sua vida, ele vai fazer. Mas nós somos guardados por aquele que é maior. Talvez no princípio você não vai entender muito o que eu vou falar, porque eu quero te levar para um outro lado. Porque eu sempre falo assim com meu marido, com todas as pessoas que conversam comigo mais de perto, que a nossa tendência hoje é sempre querer o mais fácil. Mas eu vou jogar em cima de você a responsabilidade de ser o canal que vai atrair a restauração de Deus para sua casa e para sua família. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 1. O conceito de família já não é mais o mesmo. A sociedade, a mídia tem se esforçado muito para fazer a gente acreditar que a família não é mais daquele jeito que Deus criou, daquela forma que Deus criou para ser. O conceito de família está sendo desconstruído. Isso a gente vê nas escolas, na televisão. Eu quero trazer para você uma informação, talvez você não saiba, então eu vou te falar. Quando a gente estuda filosofia, a gente aprende, né, sobre as várias linhas de pensamento dos filósofos. Karl Marx é um desses filósofos, ele é muito famoso e ele é muito conhecido. Sabe aquela história de ideologia de gênero? E eu vou te falar por que eu vou te contar isso. Porque conhecimento é poder. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. E ela diz mais, ela diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu vou trazer para você uma informação, se você quiser depois jogar no Google e pesquisar mais sobre isso, eu te aconselho, vai ser uma leitura produtiva. Esse filósofo chamado Karl Marx, há muito, muito tempo atrás, ele começou a pensar assim, esse negócio de família, o pai morre e aí a herança passa para o filho, e aí o filho morre e a herança passa para o neto. Isso não é legal para a sociedade. Eu vou inventar um jeito de fazer as pessoas acreditarem que esse negócio de família não é bom, não dá em nada. Eu vou começar a colocar na cabeça das pessoas que a mulher é independente, que a mulher não precisa de homem, que a mulher não precisa de casar. E aí, se a mulher não quiser casar, se a mulher começar a achar que ela é superior ao homem, o que vai acontecer? Não vai ter mais família para herdar dinheiro. E ele escreveu todas essas ideias num documento que se chama O Manifesto Alemão. Depois joga no Google e pesquisa. A ideologia de gênero e o feminismo foi criado nessa época. Está tudo descrito nesse documento que se chama O Manifesto Alemão. E você sabe por que a ideologia de gênero, por que o Congresso, por que todas as autoridades estão lutando para colocar a ideologia de gênero nas escolas? Por isso. Porque se a criança começa a acreditar que ela pode ser o que ela quiser, que ela nasceu menino, mas que ela pode ser menina, que ela nasceu menino, mas que ela pode ser menino, ou que ela pode não ser nenhum dos dois. Se a criança acreditar, foi introduzido isso dentro dela, naquela idade, que ela está pequenininha, que ela está começando a formar o seu caráter, não vai ter mais família. Meu Deus. Isso é quando o inimigo. Então guarda isso que eu estou te falando. Desde a fundação do mundo, o inimigo tem trabalhado para destruir a sua família. Meu Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor.
No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Meu Deus. Aí você vai se perguntar assim, nossa, mas esse texto não tem nada a ver. Tem sim. Eu quero colocar para você o seguinte: por que as famílias estão doentes? Por que as famílias estão desestruturadas? Porque as pessoas têm ocupado papéis que não são seus. Deus fez uma separação de papel dentro da família muito clara. A mulher tem o seu papel, o marido tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. E a partir do momento em que um ou outro não estão exercendo esse papel, vai haver um desarranjo. E eu trouxe aqui a história da família de Ana como um exemplo de uma família em que cada um estava exercendo o seu papel. E é a partir daí que eu quero deixar para você a chave, para você ser um canal, para você ser um agente de mudança. Se a sua família hoje estiver precisando ser restaurada, para você ser o canal dessa mudança. Ana era estéril, mas ela era muito amada. A Bíblia fala que o marido dela dava uma porção dobrada do sacrifício para ela. E essa é uma chave. Ame os seus, independente das limitações deles. Amém. A mulher daquela época, ela tinha que gerar filhos, porque a esterilidade era considerada uma desgraça. Ela tinha que gerar muito, e de preferência muitos filhos homens, para poder carregar o nome do pai, para poder levar a família. Porque quem sustentava as viúvas, quem cuidava das viúvas, eram os filhos homens. Uma mulher que não tinha filhos homens também ficava desamparada. Você pode ver pela história de Ruth. E eu imagino que Ana sofria humilhações, não só de Penina, que era a segunda mulher do seu esposo, mas que também ela sofria humilhações da sociedade, das pessoas em volta. Eu imagino que riam dela, que faziam chacota dela. Mas mesmo assim, Eucana amava, e ele a honrava, e ele cuidava dela com toda dedicação e carinho. E todo aquele vazio emocional que ela trazia, nada disso impedia ela de continuar perseverando, de continuar orando, de continuar buscando. E essa é mais uma chave para você. Não importa o que você tem passado, não importa qual seja a circunstância que você tem vivido hoje, não desista de buscar pelos seus. Porque Ana sabia que, apesar de tudo, apesar do contexto em que ela vivia, um dia Deus ia ouvir a oração dela. E assim temos que ser nós temos que perseverar. Eucana era um marido dedicado, ele era um marido amoroso, mas ele não conseguiu perceber a delicadeza daquela lacuna que tinha no coração dela. Porque ele falou para ela assim, lá no versículo 8 ele fala assim, Eucana lhe disse, Ana, por que chora? Por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Ana queria filhos, um marido bom ela já tinha. Ela queria filhos. E ele, apesar de todo aquele amor, não conseguiu perceber. Não teve sensibilidade para perceber esse pequeno detalhe. A Bíblia diz que todos os anos ele subia para oferecer sacrifícios em Siló. Todos os anos Eucana ia oferecer os sacrifícios. E até ele dava a porção dobrada para Ana. O pano de fundo dessa história, eu vou te contar o que acontecia. Lá em Josué 12:13, não precisa abrir não, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Lá em Josué 17:12-13 fala assim, mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e eles estavam ali para conquistar a terra prometida, Deus mandou que eles expulsassem todos os cananeus dali. Só que aqui em Josué 17:12 fala que eles não fizeram isso. E aí quando o povo começou a crescer, quando o povo começou a se fortalecer, eles resolveram dar um jeitinho brasileiro. Eles fizeram os cananeus de escravos. Mas não foi isso que Deus tinha mandado. Então, isso trouxe juízo sobre Israel.
E aí, por causa dessa desobediência, Israel estava vivendo um fracasso moral, um fracasso espiritual. O sacerdote ali era Eli. O sacerdote era aquele que era responsável por trazer a presença de Deus junto ao povo. E o sacerdote Eli, a família dele estava corrompida. Ele estava sem autoridade. Então você consegue entender qual que era o cenário em que essa história dessa família começou a ser narrada? Era um cenário de caos, um cenário de desesperança. Mas Eucana permaneceu fiel. Todos os anos ele ia oferecer o sacrifício. Então, se você é o sacerdote da sua casa, você não pode desistir diante do contexto em que você está vivendo. Se você não está vivendo um momento favorável, você não pode desistir. Você não pode deixar o arado, você tem que permanecer fiel. Para que você seja luz, para que você seja o agente da mudança, para que você seja o agente da restauração de Deus na sua casa, na sua família. Não importa se todos estão vivendo fora do contexto espiritual. Obedeça. Não dê jeitinho. Permaneça assumindo o seu papel. Agora eu quero que você abra outro texto, por favor. Abre lá em Efésios, capítulo 5. Eu quero falar um pouco sobre esses papéis que Deus coloca. É um texto muito conhecido. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aí. Como eu estava falando aqui no início, irmãos, eu vou abordar o tema de restauração familiar de um ângulo diferente. Porque eu quero que hoje você tenha consciência do seu papel dentro da sua casa. Se eu perguntar aqui qual é a coisa mais importante da sua vida, 9 entre 10 vão responder a minha família. Mas aí eu te pergunto, você está disposto a lutar por ela? Lutar mesmo de verdade? A mudar de vida? Mudar de palavreado, mudar de pensamento, mudar de atitude por amor à sua família? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E que não adianta nada a gente pegar uma lamparina e esconder. Você tem sido luz na sua casa? A sua família tem visto Deus em você? Porque como que você espera que Deus restaure a sua família se você não é luz lá dentro? Se você não reflete a mudança que Deus traz? Será que as pessoas se convertem olhando a sua vida? É nesse ponto que eu quero tocar. Deus quer restaurar a sua família, mas Ele quer que você seja o agente da mudança. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas. Submissa é uma palavra grega, que é
Upotasso, que significa literalmente colocar sob. E agora eu vou falar para as mulheres, para as esposas. Colocar sob, colocar a sua inteligência, colocar os seus talentos, colocar tudo que você tem à disposição do seu marido. Porque a submissão, ela é mais voluntária. Paulo aqui faz uma comparação do relacionamento da mulher ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Deus, porque assim, Jesus é igual a Deus, mas ele se submete a Deus com humildade, ele obedece a Deus com humildade. Deus ama o filho. E em resposta a essa submissão humilde e essa obediência, Deus exalta o filho. E assim também é com Cristo e a igreja. Cristo é um líder amoroso e serviçal. Serviçal é diferente de servil. Serviçal é diligente, é zeloso, é cuidadoso. Servil é uma característica própria de servo. São palavras diferentes. E aí, a igreja se submete a essa liderança servil e amorosa. Então, quando eu estou falando da submissão da esposa ao marido, eu estou falando que a esposa se submete a uma liderança amorosa, a uma liderança dedicada. Eu não estou falando de tirania. Então, se você, esposa, está aqui hoje, e você tem lutado e tem orado pela conversão do seu marido, eu te pergunto, você tem sido luz? Você tem exercido e desempenhado o papel que Deus colocou para você desempenhar? Se o seu marido olhar para você, ele vai querer conhecer esse Deus que você serve? O marido e a mulher, eles têm papel igualmente importante. Em nenhum momento aqui Deus falou que o marido é melhor que a mulher. São papéis diferentes. Cada um exerce a sua função. E é importante para a família que cada um exerça a sua função. Aí vem os maridos, que é a minha parte preferida. A obrigação dos maridos. O marido, ele tem um amor sacrificial. É o amor que está disposto a abdicar. Cristo amou a igreja com um amor sacrificial. Ele se entregou por ela. E é esse o amor que Deus espera que vocês, maridos, exerçam dentro da casa de vocês. Para que a família de vocês seja rearranjada. Para que a família de vocês seja tocada. Porque a esposa é a parte mais frágil. Lá em 1 Pedro fala que a esposa é o vaso mais frágil. E que o marido deve tratar a esposa como a parte mais frágil. Ela precisa ser tratada com sensibilidade. Ela precisa ser tratada com carinho. Porque você, maridão, que se diz cristão e chega do serviço dando coisa até no vento, queridão, Meu isso Deus. não é testemunho. A sua igreja, a sua esposa não vai querer converter, não. Então, maridos, tenham paciência. Tenham paciência na TPM. Quando você vê que a sua esposa está ali com o humor alterado, porque o marido sabe, né? O marido já sabe quando a gente não está muito bem. Leva uma florzinha para ela, compra um chocolatinho para ela, faz um agrado. A mulher gosta disso. A mulher se sente amada. Irmãos, a mulher precisa ser protegida. Se ela é mais frágil, ela precisa de alguém para proteger. Que o amor de Deus reflita na sua vida para ela. Porque ela vai pensar assim, se de repente você tem uma esposa que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, ela vai pensar, gente, mas Deus ama tanto esse homem, que fez ele ser esse homem tão bom, que me ama tanto, eu também quero conhecer esse Deus. Assuma o seu papel. Assuma o seu papel. A mulher pode trabalhar fora, ela pode ser independente, ela pode ser durona, mas eu te falo, não tem mulher que não gosta de carinho. Não tem mulher que não gosta de ser tratada com delicadeza, com sensibilidade. Aí fala também dos filhos, do papel dos filhos. Obediência e honra. Está escrito aqui assim, no capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: filhos, obedecei a vossos pais cristãos. Está escrito isso? Não. Está escrito filhos. Obedecei a vossos pais.
Honra ao teu pai e a tua mãe. Não importa se o seu pai e a sua mãe são cristãos ou não, você deve honrar eles. Não importa quantos anos você tem. Não importa como são os seus pais. Não importa se de repente você cresceu, subiu na vida, conseguiu aí alcançar uma condição financeira melhor que a deles. Você tem que honrá-los. A obediência, enquanto você for menor de idade, estiver ali sob a tutela deles, você tem que obedecer e honrá-los pelo resto da vida. Amém. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E você, filho, que a sua família não está rendida aos pés do Senhor, você tem exercido o seu papel dentro da sua casa? As obrigações dos pais não provoquem a ira. Seus filhos não são objeto para descarregar suas frustrações. Os nossos filhos, eles não são bibelôs para decoração. Nossos filhos são flechas. O Salmo 127 fala assim: como flechas na mão do valente são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A flecha é para ser lançada aonde? No alvo. Quem que é o nosso alvo? Os nossos filhos foram concebidos para serem lançados como flechas para o alvo, que é Cristo. O seu filho nasceu para você conduzi-lo dentro da palavra de Deus, para você conduzi-lo a Cristo. Essa é a sua obrigação. E ainda que a sua família seja inteira convertida, não escorrega nesse passo. Cria os seus filhos dentro da palavra. Sabe, irmãos, e eu falo isso por experiência própria, porque eu tive um pai que era muito rígido, picante. Isso vai desencorajando. E as palavras de encorajamento, elas neutralizam o desânimo. Então, encoraja o seu filho. Vê, sabe? Coloca ele pra cima. Vê mais as qualidades do que os defeitos dele. Eu tenho certeza que ele conhece os defeitos dele. O meu filho, por exemplo, quando ele pisa na bola comigo, eu só olho pra ele, ele já chega assim: mamãe, você me desculpa. Ele sabe. Criança não é boba. Lança seus filhos pro alvo. Tem uma filosofia do povo judeu. A palavra que define ela é chinush, que significa educação. Mas ela engloba muito mais do que a educação de ensinar números e frases e ler e escrever, que uma educação formal. A palavra chinush, ela engloba uma educação como um molde de caráter. A mãe judia, desde que ela está grávida, ela entoa cânticos do seu filho. Cânticos exaltando a beleza da Torá, cânticos exaltando o nome de Yahvé. Quando a criança nasce, quando ela começa a proferir as primeiras sílabas, já são descritas para ela versículos da Torá, para ela decorar. E aí, aos 13 anos, a criança judia, ela já é considerada como se ela já tivesse alcançado a maturidade espiritual. 13 anos. Saber disso hoje te envergonha ou te encoraja? Às vezes eu penso assim: não tive tempo de fazer a unha, mas eu tive tempo de sentar com meu filho para ensinar para ele a Bíblia. Sabe o que está escrito lá em Deuteronômio 6,6? Não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você. Lá em Deuteronômio 6,6 está falando assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcará quer dizer gravar, imprimir, repetir seguidamente. Amém. Sabe, irmãos, eu posso estar errada, mas na minha visão, de todos esses papéis, o mais importante é o nosso, que somos mães e pais. Porque os nossos filhos, a igreja de amanhã, são eles.
Se a igreja de amanhã for fraca, foi porque eu e você falhamos na educação dos nossos filhos. Foi porque eu e você não distribuímos a palavra de Deus a eles, como está mandando aqui na Bíblia. E aí, se você olhar a situação da nossa igreja hoje, você pensa, porque, irmãos, vamos ser francos, não enche os dedos de uma mão as denominações de onde não sai escândalo. Escândalo financeiro, escândalo sexual. Se a igreja de hoje se encontra assim, e a igreja de amanhã for um pouco pior, o que vai ser? É verdade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E aí, o que eu queria trazer para você hoje é isso. Se você entendeu o seu papel dentro da casa, dentro da sua casa e dentro da sua família, hoje você vai se levantar e você vai dizer: Senhor, eu quero ser o agente da transformação. Eu quero ser sal e luz dentro da minha casa. Eu tenho certeza, se você está orando para que seu filho saia das drogas, para que de repente você teve um filho que foi criado no Evangelho e se desviou, ou se alguém da sua família precisa de transformação, precisa de ser alcançado, Deus te chama hoje para você ser o agente dessa mudança. Irmãos, Deus não deseja que nós sejamos agentes passivos. Ele deseja que nós trabalhemos ativamente. Deus tem nos chamado para um propósito. Então, levanta do seu lugar. Eu estou sempre falando isso aqui. Toda palavra que Deus me dá, Ele me fala: levanta, gente, eu quero te encorajar, eu quero encorajar você. Sai do seu lugar. Você tem que orar, você tem que buscar, sim. Mas Deus quer que você se levante. Porque se você for luz, você vai fazer diferença e as pessoas vão ver. E Deus vai agir. A sua família é o propósito de Deus. A sua família nasceu no coração de Deus. Então lute por ela. Esteja disposto a lutar por ela. Custe o que custar. Não desanima. Não é o momento de descansar. O momento de lutar é agora. E eu não vou me prolongar mais, já está bem tarde. Então, eu quero te encorajar a não ficar sentado no seu lugar. Eu quero te encorajar a ser o agente da mudança. Eu queria fazer um apelo agora. Deus colocou isso no meu coração. Eu quero que todos aqueles que estão passando por alguma luta familiar, por alguma luta com seu esposo, com a sua esposa, ou todo aquele que precisa, eu creio que pelo menos algum familiar seu ainda não conhece a Cristo. Eu quero pedir que você venha aqui na frente agora. Coloca pra mim aquela música, Wellington, por favor, aquela do Eu e Minha Casa, do André Valadão. Não precisa de ter vergonha